Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando o primeiro episódio do Fora do Jogo Podcast. É um prazer receber vocês. A gente vai sempre entrar ao vivo, mas hoje, por conta aí de uma intercorrência, a gente está fazendo gravado, mas está entrando como estreia já para você sentir o clima. Como é que vai ser? Vai ser aquele gravado ao vivo bem do nosso estilo mesmo, pra gente trocar uma ideia muito legal. Antes de eu falar quem é o convidado, você provavelmente já sabe que tá no título do vídeo, eu vou só falar que eu tô com a Mari Barata, com o Emerson Rocha, mas a gente hoje tá comunicando, né, Emerson Rocha? A gente tem a honra e o prazer de receber aqui no nosso primeiro episódio o Edson Mauro, locutor da Rádio Globo CBN. Edson, um prazerzaço receber você. Obrigado pela honra de nos ceder aí o seu tempo para participar com a gente. Não, legal. Pô, meu tempo tá sendo preenchido da melhor maneira possível, né? Tô revendo aqui meu amigo Emerson, tô conhecendo pessoalmente vocês. Agora tem duas dúvidas. A gente vai falar só de Vasco nesse podcast? Não. Se a gente puder, inclusive, evitar o tópico Vasco, pra gente fica maravilhoso. Não, e a segunda dúvida, você já me falou 3 vezes aqui o sobrenome do JP e eu não entendi. Eu queria que você soletrasse porque eu vou anotar. Edson, eu conheço ele há 3 anos e até hoje eu não sei falar direito. Ele diz que não é o jeito que eu falo escofano, mas não é esse. É escófano. Mas a gente aceitou o escofano. Ou seja, S-C-O-F-A-N-O, é isso? É isso, acertou, viu? Escofano. Isso, é italiano. Que bom, legal. Porque ele falou 3 vezes aqui, eu falei, como? Você não, dele de escofano. Mas eu tenho Pode ser um Silva, um Santos, Souza, porque mas é o que melhor. eu mais gostei dessa história toda é que o Edson, assim, mais organizado que a gente, ele trouxe um papelzinho. Você tem que ir numa cabine de narração com o Edson Mauro. Você tem noção de que é organização. É verdade. Eu tenho que aprender. Se eu mostrasse o meu caderninho pra ele de transmissão, ele vai ficar chateado. Porque o caderninho é uma zona. É aquele caderninho esculhambado. Não, ele é organizado, mas ele tem 2 cores de caneta, eu risco tudo. Não, mas é bom, 2 cores é essencial você levar. O seu caderninho é bom, já vi. Só a letra que é ruim. Bom. Uma caneta vermelha e uma caneta azul. Não, calma aí, não. Caneta preta e caneta azul. Vermelho não. Ah, é? Caneta preta por e razões caneta óbvias. azul. Por razões óbvias, vermelho não tem. Branca não pode, de cor branca pra poder comer. Nem aquele corretivo. Pô, legal, mas olha, é um prazer, cara, estar aqui com vocês, entendeu? Pô, tô maravilhado com o estúdio aqui. Sensacional. A GR É, Studios. pô, que legal. Inclusive, agradecer a AGR Studios, está produzindo o nosso podcast. Você aí que vá seguir nas redes sociais, procura a gente, tá no Fora do Jogo Podcast. Lá a gente sempre marca produção AGR Studios Podcast. Você pode conferir o trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Tem muito podcast legal. Inclusive, Emerson, eu fiquei vendo lá os podcasts que eles estão produzindo. Eu fiquei até um pouco constrangido, né? Não, o podcast do Serginho Malandro. Fiquei chateada de meu Jorge Peligeiro. Jorge Peligeiro e tem a gente. Ó a responsa que a gente tá tendo que segurar aqui. Tá vendo? Não, e hoje aqui, eu tô sentado onde sentou Zeca Pagodinho. Isso, exatamente. Zeca Pagodinho, olha. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eles estavam responsabilidade. assistindo, eu achei que tivesse ao vivo. Quando eu entrei na porta, eu olhei aquilo no vídeo e falei, eu vou acabar com o estúdio, porque eu vou entrar ao vivo ali e vou dar um abraço. Só se pro for Zé. agora. Aí não, foi mais cedo. Falei, poxa. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora, com o Jorge Peligeiro. Que legal, que bom. Mas, Edson, eu queria aproveitar... Acabou já ou eu posso... Não, jamais. Só tô começando. A gente vai te segurar aqui o quanto a gente puder. Brincadeira. A gente tem que sair também. Mas, se desse... Mas, aproveitando a deixa do João, eu queria falar aqui que realmente é um prazer inenarrável. Ô, inenarrável é lindo. A gente teve que segurar, né, informação pra fazer aquele suspense todo, gerar aquele hype, segurar a galera. As pessoas tiveram que fazer um bingo ali pra poder acertar quem era, né? Mas com família a gente comenta, né? E aí minha família toda ficou, meu Deus, mas é a voz da Rádio Globo, meu Deus! E quando a gente... Aí quando a gente saía de São Januário e depois do jogo a gente colocava na rádio pra ficar ouvindo. Então, assim, tenho certeza que tanto a gente aqui, até o Emerson, que já trabalhou, que é amigo já, tenho certeza que se sente dessa forma. Mas imagino que o pessoal de casa que tá assistindo vai falar, nossa, é o Edson Mauro e eu vou assistir aqui. Se ele ficar 3 horas falando, a gente vai ficar 3 horas ouvindo. Você tá falando de familiares, meu pai e minha família perguntou como é que a gente conseguiu isso. Eles perguntaram como é que vocês conseguiram levar o Edson Mauro no estúdio. E foi o que eu falei com vocês. Falei, cara, o primeiro tem que ser amigo e muito bom. Eu já penso no nome, Edson Mauro. Eu dei a primeira sugestão. Ninguém foi assim. Não, mas ninguém foi contra. Todo mundo, pode chamar. Então, conta. Pô, isso é um perigo, hein? Unanimidade. E detalhe, o dente tá direitinho? Tá tudo tranquilo? Tô meio chumbado aqui, mas tô cuidando. Edson foi no dentista antes, mas aproveita, Emerson. Conta como é que surgiu essa amizade, como é que vocês se conheceram. Era um jovem Emerson Rocha, que ainda tinha cabelos esvoaçantes eu pelo também, ar. eu também era jovem. Também, exatamente. Mas você é jovem até hoje, você só é jovem há mais tempo. Não, e detalhe, por exemplo, quando eu comecei na Rádio Globo, assim, lógico, já ouvi o Edson antes, né? E assim,
as pessoas têm um olhar do Edson, narrador, locutor e tal, assim, mas eu tenho como uma pessoa, cara, assim, eu tô aqui com gratidão mesmo, porque esse cara que tá aqui do meu lado aqui, eu tenho muita gratidão por todo o tempo que eu trabalhei na Rádio Globo com ele. É um cara sensacional, assim, sensacional. Não tem outra palavra para falar. Eu quero agradecer demais, não só a presença dele aqui, mas também a amizade que ele tem comigo. Pô, eu vou chorar, assim. Pelo amor de Deus. Mas é legal. O Emerson, a gente trabalhou na Rádio Globo, acho 2, 3 anos, não sei bem. 4 anos e meio. 4 anos e meio, né? É verdade. E o Emerson sempre foi uma pessoa com quem eu tive uma afinidade muito grande. Por quê? Porque a gente percebe dentro do âmbito do rádio, da televisão, do jornal, quem é do ramo. Quem é realmente do ramo. E o Emerson, desde os primeiros dias dele lá, ele já demonstrou interesse, aptidão, talento, essas coisas todas, né, que qualquer profissão, na verdade, requer. E o Emerson demonstrou isso no período dele lá do rádio. Então, a gente tinha muita afinidade, conversava, produzia, criava coisas, trocava ideias com ele. E ele, pô, sempre vinha com alguma coisa para agregar, entendeu? Você quer ver então, um detalhe? Eu vou contar aqui uma historinha que o Edson vai confirmar. Tem numa das narrações, desses bordões que o Edson tem tantos, tem um que é o mais novo, assim, que eu gosto bastante. Que é quando o rapaz vai colocar a bola na área, ele fala, vai botar lá no bolinho. E o Edson vai contar a história aqui de como é colocar lá no bolinho. Conta pra galera. Do bolinho, porque a gente trabalhava com o Bolinho, né? Marcos Bolinho, que era produtor das transmissões da Rádio Globo. Do Olha o Gol, do seu programa. Do Olha o Gol, era produtor também do Olha o Gol. Aí o Bolinho, um dia, a gente estava fazendo o famoso geladão. Geladão, para quem não sabe, é aquele jogo do estúdio que a gente faz olhando para a televisão. Tá aqui de olho na telinha e ouvido jogo, na caixinha. E o jogo comendo solto e a gente, bora pra fulano, vai não sei quem, coisa e tal. Aí a gente tá no estúdio da Rádio Globo, lá na Rua do Russell ainda, na mítica Rua do Russell 434. Aí eu estou fazendo o jogo e o Bolinho, o produtor, está chegando lá com um papel para avisar que ia entrar alguém do jornalismo. E o nome da repórter é anotado aqui. E o jogo comendo solto. Eu, bora, não sei o quê, bateu na trave. Aí o Bolinho tentava, botava e tirava. Botava o papel e tirava. Aí daqui a pouco, aí eu olhei pro Bolinho, aí o escanteio, no lance todo, aí eu, escanteio. E o Bolinho... Aí eu falei, vai botar lá no bolinho. Aí ele jogou o papel e foi embora. E o Bolinho se amarra nisso até hoje, cara. Até hoje ele adora essa expressão, esse bordão. E o Bolinho saiu da Rádio Globo, ele hoje está morando em Búzios. Trabalhou na Fox por um tempo e agora está morando em Búzios. E agora está morando em Búzios, eu soube que ele montou um restaurante. Que isso? Deve ser um restaurante engraçado, de bolos, né? O cardápio de bolos, de bolinhos. O cardápio deve ser engraçado. Pô, ele é demais, cara. Ele tem umas sacadas maravilhosas. Quem segue o Marcos Bolinho no Facebook pode confirmar isso, cara, que é cada piada que ele manda ali. Chaves ao vivo. Ele é o personagem da Chaves. Um pouco complicado, né? Você tá fazendo um programa aqui pra uma rede social jovem. Mas jovem, aí você tá exigindo que os nossos espectadores... Mas eu já falei isso pro Bolinho. Falei, Bolinho, abre um canal no YouTube ou então no Twitter, cara. Porque no Facebook pra ninguém mais ver. É complicado. Facebook já foi. Mas eu vou aproveitar isso aí, que vocês estavam falando de bordões, porque... eu escuto muito rádio ainda, apesar de hoje em dia estar fazendo muitas transmissões, mas sempre que eu posso, eu escuto rádio, eu adoro, sou apaixonado por rádio, tanto a gente tem um podcast, né, time? Mas o Edson é um cara que se atualiza muito, ele sempre tá tentando um bordão diferente, ele pega uma frase da novela, uma coisa do Big Brother. E como é que funciona esse trabalho de pesquisa pra você? Porque, assim, rádio é uma coisa que as pessoas ficam falando, é coisa de passado, a rádio tá passando, e você tá sempre atualizando e tá sempre ainda na boca do povo, ou usando expressões que estão na boca do povo. Como é que você faz isso? Antes de tudo, JP, uma coisa que eu não entendo é quando alguém fala que o rádio é passado. Eu também não. Não é, cara. Não é. Nem rádio, nem televisão, nem jornal, que hoje muita gente fala, quem é que lê jornal? Alguém ainda lê jornal, ainda tem um público que consome jornal. É o caso do rádio. O rádio, ele hoje está direcionado, basicamente, para a audiência móvel, para a audiência de automóvel. Então, a audiência de automóvel do rádio é uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos, o rádio ele é o segundo meio de maior faturamento, mais até que a internet. E ele briga com a televisão e com a internet. São os três brigando ali permanentemente
Por quê? Porque o rádio, ele lá é consumido não apenas no automóvel, mas também dentro de casa pelas pessoas, através do rádio satelital. Hoje os Estados Unidos têm uma série de ferramentas onde o rádio aumentou o consumo dele, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Aqui no Brasil, foi criado um estigma em relação ao rádio. Por quê? Porque o rádio, ele apagou um pouco o que se consumia do jornal, se a gente buscar lá atrás, no começo do século XX. Então, aconteceu o seguinte, o que é que prevalecia? Era o jornal. Aí, nos anos 20, 30, apareceu o rádio. Ele botou o jornal um pouco para baixo. Nos anos 50, aqui no Brasil, aconteceu o quê? Apareceu a televisão, que prevaleceu até os anos 80, 90. De repente, chegou a internet. Aí as pessoas, quem é que vê televisão? Pois é. Cara, há televisões que eu nunca vi na minha vida. Estou falando sério. A cara pergunta, Rede TV. Nunca vi a Rede TV. Aí, nunca mesmo. SBT, nunca vi o SBT. Já vi, obviamente, lá atrás, mas perdi. Hoje em dia você não acompanha mais. Não acompanho mais, não tem nada a ver comigo. Então, isso tudo vai se transformando. E só justificando o negócio do rádio, o negócio rádio hoje, no momento, ele hoje é um dos veículos, novamente, tão importante quanto a internet. Por quê? Porque ele é a internet falada. É isso. O tempo todo ele é a internet falada. Ele chega para uma quantidade de pessoas que estão... Você falou do automóvel, que eu concordo plenamente, eu escuto muito rádio. Sim, do automóvel. Então é quando você, por exemplo, não consegue estar na internet por razões óbvias. Não dá para digitar dirigindo. João, eu tenho uma justificativa para defender o rádio. Fala assim, o rádio é o único veículo que você faz amor consumindo ele. Não tem outro veículo que você possa fazer. Não tem internet, não tem televisão, você só faz amor. Eu não acredito que você falou isso. Não é por que não, mas Não. Ele é um pano de fundo. Eu tô sendo Pano de fundo, não. Ele é um lençol de fundo. eu tô sendo tão poético como o mendigo lá da história toda. Tá vendo? Entendeu? Mas eu acho que, para além disso, o rádio, ele ainda atinge ainda um público que também é muito específico, né? E não só isso, eu acho que ele pega para esse público, que é o público do futebol, né? A gente aqui que consome e que faz parte do meio, mas independente de fazer parte do meio ou não, o torcedor. Eu acho que é um aspecto que, pra gente que tá envolvido no futebol, seja torcendo, trabalhando, enfim, é muito, muito, muito saudosista. Acho que traz aquela coisa, pra mim, por exemplo, que sou muito nova, pra mim o rádio... É mesmo? Não é não. Não, mas eu sou realmente muito nova, assim. Então... 17 anos essa menina tem. Tá na maioridade, acabou de chegar. eu tenho 20. Mas o rádio, pra mim, é caminho de escola, é ida e volta de escola. É depois do jogo, que a gente assistia ao jogo em loco, mas a gente ouvia na o café rádio da depois. manhã, tomando café da manhã. Exatamente. E assim, o meu irmão, ele é uma pessoa que é zero da internet, assim, usa só Twitter de rede social e olhe lá. Mas uma coisa que o meu irmão, assim, faz, e eu acho sensacional, e vejo cada vez menos pessoas fazendo, e era muito comum, era o radinho no estádio, né? O meu irmão, Exatamente. cara, não tem uma vez que eu esteja em São Januário com o meu irmão que ele não esteja com o radinho e ele tá sempre ouvindo Rádio Globo. Então, assim, é muito doido, pra mim, principalmente. Tá sentado nessa mesa aqui falando de rádio com a voz da rádio. E o consumo de rádio hoje mudou. O consumo de rádio hoje é isso aqui, basicamente é isso. É o tablet, entendeu? São os aplicativos, né? Aplicativos, é Globoplay, no próprio canal do ge.com.globo, entendeu? Hoje ele está disseminado de uma maneira que você consome de todas as formas. De repente, se você não consome, é porque você não precisa. Mas quem precisa, consome. De manhã, por exemplo, tira do ar a rádio CBN e a rádio Band News. Para quem está precisando de manhã se locomover, o cara vai ficar órfão. Fica. O cara fica órfão. Por quê? Porque o cara precisa de não dá para notícia. acreditar muito naquela questão do aplicativo ali de caminhos e tal, porque às vezes você não tem o que é aquela informação. Pode ser um acidente, pode ser alguma coisa que você não tem a informação que o rádio te dá. Né? A gente fica muito preso de vez em quando no trânsito. Eu, que agora estou dirigindo mais de manhã, indo para a faculdade. Até que enfim, né? Até que enfim a carteira saiu. Andei bem. Mas assim, tem horas que eu tô preso no trânsito, eu não sei o que aconteceu. Pode ser um acidente, pode ser nada, pode ser só o trânsito e de vez em quando eu até boto na rádio para saber. Porque assim, é realmente uma coisa que chama atenção.
A rádio é muito importante. Emerson, que foi repórter aéreo, sabe como é que é lá de cima ver o trânsito todo e passar um panorama, né, Emerson? Exatamente. Mas eu vou trazer um pouco mais aqui pro nosso campo, que é o Boa. futebol. O papo de rádio tá ótimo. Mas eu vou aproveitar para perguntar o seguinte ao Edson. Como é que tá sendo essa volta aos estádios? Como é que tá sendo voltar a transmitir jogos em loco? Jogos com torcida? Porque a pandemia foi muito difícil para esse momento, né, Edson? Até para transmissão. Transmitir o jogo do Geladão não era tão legal, ainda mais sem o barulho da galera. Não, de casa. De casa. A gente vinha fazendo jogos de casa. Eu moro mais ou menos aqui perto do estúdio, na Barra, e todos os outros colegas, todo mundo teve um equipamento instalado em casa, que continua em casa. Então a gente está no formato híbrido, né? A gente está fazendo alguns jogos ainda, por exemplo, amanhã, que é terça-feira, a gente vai ter a transmissão do jogo do Brasil com a Bolívia, e eu vou fazer o jogo de casa, mas na quarta-feira já vou fazer no Maracanã. Então é meio tipo home office, aquele negócio é híbrido, mas não é, Se e coisa e tal. né? E não sabemos até quando, entendeu? Como é que foi fazer jogos de casa? Porque assim, a gente estava trabalhando na internet no momento, o Emerson trabalha até hoje, mas assim, a gente estava trabalhando, era uma coisa meio, trabalhando do quarto, fazendo... Se sai um barulho, tudo bem, não tem tanto problema, que a internet é um meio mais informal, entre aspas. Mas o rádio tem toda aquela seriedade, aquela coisa do não ter barulho. Então, como é que é fazer dentro de casa? Não tem mais. Ele tá no rádio de 1920. Não tem mais esse negócio. Mas como é que é fazer de casa? O velho é ele. Eu sou um velho. cachorro aqui, entendeu? Ou lá em casa, que não tem um cachorro, mas se entrar, ou de repente a minha filha bater na porta, pai, telefone, não sei o que, coisa e tal, vai vazar. sair. Mas aí então, eu vou pegar o microfone. Ô, Fernanda, vê o que aconteceu. Eu vou botar ela pra falar. Mas era isso, eu tava Entendeu? Essa é a informalidade. Era essa curiosidade que eu queria saber. Como é que você faz? Você chega assim, aí, galera, tô gravando, tô ao vivo, vou transmitir o jogo, por favor, aí, silêncio, não fala no telefone, ou deixa rolar? Porque... Deixa rolar, sabe por quê? É o charme? Porque qualquer coisa hoje é uma ferramenta a mais que você tem de compor aquele cenário que você está passando ali. Entendeu? E de repente passou um gato, coisa e tal. Pô, passou aqui o miau, fez miau, não sei o quê. Registra, cara. Registra tudo. Agora, Edson, entendeu? em relação, além dessa questão da volta para os estádios, uma coisa que me deixou até emocionado também nos últimos tempos, é que você, por muitos anos, que sempre foi ali o segundo locutor da rádio, hoje você assume como o locutor principal. Jogos da seleção, os finais de campeonato. Como é que está sendo isso para você, já com uma grande experiência e agora assumindo como se fosse como o principal locutor da rádio? Mas essa experiência, Emerson, eu já tive de ser o principal locutor da Rádio Globo no dia em que o Valdir Amaral parou. Mas lá atrás, eu tinha 33 anos, entendeu? A época, 1983, eu tinha 33 anos. Eu tinha um. E o Valdir Amaral parou. Parou de transmitir jogos. O Valdir Amaral deu a volta olímpica, acabou, continuou como diretor comercial na Rádio Globo e eu era o segundo narrador, porque a Rádio Globo tinha o Valdir Amaral e o Jorge Cury nos jogos principais. Isso. E eu era o segundo narrador. E o Valdir Amaral, quando parou, ele elegeu, a Rádio Globo na época tinha uns 8 narradores, aí ele me colocou como o narrador principal para dividir com a lenda Jorge Cury. E eu fiquei um ano inteiro dividindo os jogos com o Jorge Cury. Jogo de seleção brasileira. O Brasil vai jogar em Wembley. Aí íamos eu e Jorge Cury, João Saldanha, os repórteres, o Kleber, Loureiro, a equipe completa. A Rádio Globo mandava uns 8 caras, né? Aí, durante esse ano todo, eu fiquei dividindo com o Jorge Cury, primeiro locutor, eu fazia um tempo, ele fazia outro, mas o Jorge Cury depois brigou com o diretor da Rádio Globo. Porra, ele arrumou uma briga chata. Foi brigar logo com o diretor da Rádio Globo, Paulo César Ferreira, com quem me parece que ele já tinha um problema lá atrás da Rádio Nacional, mas não vem o caso. É tipo o Smith e Chris Rock, né? Já havia um perrengue lá atrás. Aí o Jorge Cury saiu da Rádio Globo, entendeu? Foi para a Rádio Tupi. Eu fiquei na Rádio Globo. Quando o Jorge Cury saiu, aí saiu também o Valdir Amaral, que era o diretor comercial. Não transmitia mais os jogos, mas era o diretor comercial. Aí o Paulo César Ferreira, o diretor com quem o Jorge Cury teve lá o problema, ele trouxe de volta para a Rádio Globo o Zé Carlos Araújo. Aí o Zé Carlos Araújo, que é meu amigo, porra, de muito tempo, eu tenho com ele uma relação de irmão, aí o Zé Carlos falou, Edson, fica aqui,
o Valdir Amaral queria me levar para a Rádio Nacional e o Cury queria me levar para a Rádio Tupi. Aí o Zé Carlos falou, não, fica aqui que, porra, você vai ficar comigo aqui e tudo mais, porra, tem um aumento para você, tem não sei o que, fez um pacote e eu fiquei. E fiquei só um ano, porque o Valdir Amaral continuou nesse tempo todo tentando me levar para a Rádio Jornal do Brasil, que estava há 2 anos fazendo futebol. E eu fui para a Rádio Jornal do Brasil com uma equipe que era uma equipe dos sonhos. Que era ali naquele prédio da Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. Aí, que hoje é o hospital do câncer. Né? Isso, é um hospital lá. Aí o Valdir Amaral me levou para lá, eu, João Saldanha, Loureiro Neto, César Riso, Ayrton Rebelo, porra, um timaço maravilhoso. E eu fui para a Rádio Jornal do Brasil e fiquei 1 ano lá também, dividindo com o Valdir Amaral, que era o primeiro narrador, e eu fui para lá para ser o primeiro narrador. Aí a gente fazia meio tempo e meio tempo. Aí a Rádio Jornal do Brasil, quando viu a Copa do Mundo, os valores que ela tinha que pagar na Copa do Mundo do México, aquela de 96... De 86. 86... Aí ela pulou fora. Porra, foi um espanto lá e coisa e tal. Quanto? $1 milhão? Pô, a gente não tem como pagar. Aí desfez a equipe. Meu Deus. Aí eu fui para a Rádio Tupi. Aí os caras da Rádio Tupi, tava lá o Cury. Aí o Cury, pô, então vem para cá, não sei que coisa e tal. Aí eu fui para a Rádio Tupi, o Valdir Amaral foi para a Rádio Nacional e eu fui para a Rádio Tupi para dividir com o do Alcei Camargo. Então, esse lance de ser o primeiro narrador, eu já venho exercitando há algum tempo, né? Aí, depois, o Zé Carlos Araújo me levou da Rádio Tupi para a Rádio Globo, onde eu voltei a ser o segundo narrador do Zé Carlos Araújo, entendeu? Aí, agora, com essa nova oportunidade, a gente está tentando fazer uma retomada, porque a Rádio Globo, ela nesse período todo, nesse último período, ela perdeu muito em relação à audiência que ela tinha. Era uma rádio que tinha uma característica especial, as pessoas se identificavam muito com ela, e nesses últimos anos, ela perdeu isso. A Rádio Globo, ela tinha uma personalidade própria, entendeu? Que vinha lá de quem? Do Valdir Amaral, do Jorge Cury, do Zé Carlos Araújo, e ela... Do Edson Mauro. E ela perdeu, porque ela tinha um time, entendeu? Tinha um time que tinha um formato, e ela perdeu isso. Então, hoje, acho que todo mundo que está lá, a equipe que está lá hoje, eu, Heraldo Leite, o Chico Aiello, o Rafael Marques, o Renan Moura, o Hugo Lago, saiu há pouco agora a Camila Carelli, mas todo mundo, o Vitor Lessa, o Vitão, todo mundo que está lá agora, está realmente num trabalho braçal de recuperação do grande padrão da Rádio Globo que ela perdeu ao longo desses últimos anos. Ela se descaracterizou. E assim, não vou desvirtuar muito do papo, eu vou continuar falando de futebol, mas é só abrir um parênteses que olha o timaço que você teve a honra de trabalhar. Você falou Jorge Cury, Valdir Amaral, Garotinho, do Alcei Camargo. Fora os outros, Saldanha. Não, nenhum de vocês conheceu. A nossa 17 anos aqui, então não... Ela nem é a mais nova da nossa equipe. Pelo amor de Deus, eles vão ouvir, vão achar que eles vão ficar não com a informação. Não é mais nova. É você o mais novo? Não, também não, calma aí. Não me fale que ele tem 16, pelo amor de Deus. É o precoce. Tô um pouco acabado, não. A gente ainda tem a nossa Bruna, mandou um abraço aqui pra Bruna, a nossa estagiária. A Bruna é a mais nova da equipe. É mesmo? Tem 15 anos. Por aí. Daqui a pouco vai chegar ontem, aqui, o DRT, Departamento Regional do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho. Exploração infantil. É verdade. Mas eu vou aproveitar também para perguntar outra coisa, que eu fiquei muito curioso, porque assim, a rádio no Brasil tem muita gente que é faixa preta, peso pesado, chame como quiser, de assim, canhão de audiência. E aqui no Rio não é diferente. E a concorrência é muito pesada. Então, como é que é? Você falou que tem uma relação muito boa com o Garotinho. Como é que é concorrer, cara, com o Zé Carlos? Como é que é concorrer com... Você é o Edson Mauro, mas como é que tá do outro lado os caras concorrendo com o Edson Mauro? Vocês dividem uma audiência, assim, tem uma fatia de audiência muito alta, dominam o rádio há anos e vão continuar dominando por muito tempo. Como é que é essa concorrência saudável? É legal pra vocês? É boa. Como é que é? Essa concorrência é muito boa. Força ficar mais assim... Força sem querer... Claro, todo mundo quer fazer o melhor sempre, mas sempre deixa a telealerta ligado que, pô, do outro lado tem um Edson Mauro e um Garotinho. Então tem sempre essa briga saudável. É legal pra vocês isso? Claro que é. Qualquer concorrência, desde que seja saudável, honesta, sincera, entendeu? É maravilhoso, porque você, inclusive, vai depurando
o seu trabalho a cada jogo. Eu que trabalhei muito tempo com o Zé Carlos Araújo, eu conheço muito bem, e o Zé Carlos é um profissional que sempre se preparou muito bem. O Zé Carlos Araújo, ele chegava, por exemplo, um sábado e coisa e tal, ele não sei hoje, mas não tomava sorvete, entendeu? Por quê? Porque isso pode causar um resfriamento na garganta, e é verdade, não é frescura, é verdade. E eu faço isso, por quê? Porque vem lá de trás, entendeu? Esse tipo de escola, o Zé Carlos Araújo, Valdir Amaral também, o Jorge Cury não bebia gelado, entendeu? Bebia uma cerveja uma vez por semana, entendeu? Destilado, não bebia porque faz mal à garganta. Tinha esse tipo de coisa toda e você vai trazendo. Essa preocupação, né? Eu hoje, por exemplo, eu não bebo destilado. Chopp, bebo um por mais um mês, vinhozinho. entendeu? Mas vinho eu adoro, por quê? Porque vinho, ele é bom não só para a saúde, como também não fere nada na sua garganta. Entendeu? O Edson é quase um sommelier. Não, mais ou menos. Eu conheço um pouco para não beber errado, né? Isso, para não comprar errado, né? Mas, Edson, aproveitando que você falou da voz, eu tava pensando aqui já desde o início e acho muito doido isso, realmente muita loucura. É que a gente ouve na voz, né? A gente tá acostumado ali com o timbre da voz da pessoa, tudo isso. Mas aí chega aqui pessoalmente, você tá ouvindo a pessoa tipo, no fone de ouvido, dá uma sensação de, meu Deus, é muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. E você fica com aquela memória, né, na cabeça, então, na hora que bate no ouvido, você fica, meu Deus. Você tem noção, que loucura, você tem noção do privilégio ouvindo. que a gente está tendo agora? Que a gente está ouvindo no fone. No fone. O Edson, assim, ninguém... Você tá ouvindo em casa, você se deu bem que, pô, você tá vendo um programa maneiraço. Mas ouvindo igual a gente tá ouvindo, só a gente. Só a gente tá tendo essa moral. Não, se a gente quisesse ser radialista, a gente tava com a vida feita aqui. Agora, aqui. nesse momento. E o Edson baita de um professor. Mas, Edson, deixa eu te perguntar. Acho que é uma curiosidade que talvez boa parte da galera, principalmente os mais jovens, não saibam. Mas sobre o seu nome, né? Que foi sugerido por um chefe. Como é que foi essa história aí? Como é que é? Como surgiu o Edson Mauro? O meu nome verdadeiro é Edson Pereira de Mello, com um L só. Então, o Edson Mauro surgiu no dia em que, aos 15 anos, eu fui fazer o meu segundo teste na radiodifusora lá de Maceió, né? E era e quem me levou para a rádio para fazer o teste era um amigo do meu irmão, que tinha estudado com meu irmão, e meu irmão tinha uma loja, e eu, quando voltava do colégio, eu passava todo dia na loja do meu irmão para, saber, tá precisando de mim, alguma coisa, pegar uma graninha lá com ele, aquele negócio assim. E um dia ele me apresentou a um amigo dele, com quem ele tinha estudado, que trabalhava na radiodifusora, Hélio Lessa, que era o produtor de um programa, tipo programa policial, um programa chamava-se Ronda Policial. Bom, programa, de peso, né? E ele trabalhava na radiodifusora, era produtor, e eu ouvia o programa. Aí, quando foi o dia, Edinho, esse aqui é o Hélio Lessa, meu amigo. Aí eu falei, o Hélio Lessa da radiodifusora? Hélio, me leva para fazer um teste lá na radiodifusora, Com quantos anos? 15. Olha isso. Aí... Idade da Mari. Da idade da Mari. Aí, cara, o Hélio Lessa falou, mas você, quantos anos você tem? 15? Tá maluco, coisa e tal. Aí, foi embora. Aí eu falei, que merda. Aí, uns 3 ou 4 dias de novo, aí eu tô lá na loja do meu irmão, tá lá o Hélio Lessa. Aí o Hélio, me leva lá, Aí o Luiz, meu irmão, o Lula, chegou e falou, Hélio, leva porque ele fica lá em casa o tempo todo, treinando, lendo jornal em voz alta. Ah, é? Leva ele. Aí o cara meio assim, pra se livrar. Edson, então vamos lá. Eu com a roupa do colégio, livro embaixo do braço, era mais ou menos perto a radiodifusora, lá da loja do meu irmão. Aí fui. Aí, quando chegou lá, o Hélio Lessa, que era do jornalismo, aí ele pegou um calhamaço assim de notícias, jornal, difusora, não sei o que, aquele negócio. Aí trouxe o jornal e me levou para o estúdio. Aí falou o jornal assim, Edson, então lê isso aí, tipo, meio com desprezo, né? Lê isso aí. Aí eu comecei a ler o jornal e era a minha especialidade, né? Minha especialidade era ler notícias, entendeu? Maceió, hoje a rede de águas vai ser fechada às 18 horas para quem... Esse tipo de noticiário. Aí eu comecei a ler e o cara, aí de vez em quando eu olhava e o Hélio tinha saído, mas o operador que estava gravando, aí o operador de vez em quando olhava assim, meio com cara de
de que estava gostando. Espanto, né? De que estava gostando. Uhum. E eu lá, Brasília, o presidente da República hoje estará... Belém. Em Belém, o tempo de... Aí eu comecei, coisa e tal. Aí daqui a pouco o cara, Edson, para aí. Aí, parou. Aí falou, peraí. Aí chamou o Hélio. Aí mostrou o Hélio. Aí o Hélio ficou todo feliz. Aí o Hélio, é mesmo? Aí foi chamar o diretor da rádio. Sabino Romariz, que era meu ídolo. O cara era narrador esportivo e tinha Era lá... o Edson Mauro da época. e tinha um programa lá também, era um cara conhecidíssimo. Aí o Sabino Romariz chegou, aí começou a ouvir, aí, os caras, aí, vem cá, cara, qual é a rádio que você trabalhou? Aí eu falei, não, nunca trabalhei em nenhuma rádio, não. O Hélio é amigo do meu irmão, aí contei a história. Mas tá parecendo locutor mesmo, de verdade. Aí tiraram onda, coisa e tal. Aí, você quer começar a fazer um estágio hoje? Eu falei, é o que eu mais quero na minha vida. É isso que eu tô querendo. Aí ele pegou, vem cá, então vamos na minha sala. Aí pegou na minha sala, aí foi para a sala do cara, aí ele sentou lá na máquina, aí falou, vou fazer aqui o teu cartão de estagiário. Aí eu falei, tá legal, pode começar hoje à tarde? Aí eu falei, claro, eu vou para casa, almoço, deixo meus livros lá, troco de roupa e volto. Aí 4 horas eu estava de novo na rádio, mas antes ele perguntou, como é seu nome? Vou botar aqui no cartão. Aí eu falei, Edson Pereira de Melo. Aí ele olhou assim, Edson é bom, mas Pereira de Melo não é legal. Edson Melo não ia ficar legal. Por rádio, coisa e tal. Posso botar um outro nome forte, de 5 letras, não sei o quê? Mauro. Aí eu falei, claro. Aí ele botou, aí virou o Edson Mauro, né? Essa é a história. Você conseguiu colocar esse Mauro no seu nome, não? Não, nunca me preocupei com isso. Poderia ter colocado. Até o Edson Mauro Pereira de Melo. O Dinamite, que botou Dinamite no nome. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas há tempo ainda. Tomara que tenha muito tempo ainda. É verdade. Cara, mas que história legal, assim. E como veio para o Rio de Janeiro? Não, eu vim para o Rio aos 21 anos, isso aconteceu aos 15, na Rádio Difusora, aos 18 eu fui para a Rádio Gazeta, mas lá nos 15 anos eu já conheci o Márcio Canuto. Márcio Canuto, que vocês conhecem tão bem. Aqui no Rio era do carnaval, né? O Márcio Canuto. O Márcio Canuto era o meu chefe do esporte, né? E eu não narrava futebol. Na época ainda não narrava, 15 anos não narrava, coisa e tal. Mas por volta dos 16, 17, o Márcio um dia me chamou para fazer um teste de narrador esportivo num torneio início, que era aquele torneio de apresentação do campeonato, jogos de 10 minutos de cada tempo, essa coisa toda, e ele aproveitava para fazer testes de narradores esportivos. Aí fez o teste comigo, eu levei um amigo meu da rua, porque eu não conhecia direito os times, né? Conhecia, mas não tanto. Mas o campeonato lá de Maceió. Campeonato de Alagoas, né? Aí, no dia em que eu fui fazer o teste lá no estádio do CRB, no torneio início, aí eu me precavi, levei um amigo meu, o João José. Aí eu falei, João José, eu vou levar você para você me ajudar a identificar os jogadores. Aí ele, claro, o cara conhecia tudo. Quem é o jogador ponta esquerda do Capelense? Se a gente tem o JP, você tinha o JJ. O JJ, João José. Aí o João José foi comigo e eu, no dia lá do teste, eu fiz o seguinte, eu tirei esse lado aqui do fone e ele ficava aqui. Aí ele ficava falando o tempo todo, identificando o jogador. Pedrinho, aí bola com Pedrinho. Aí ele, Joãozinho, dá para Joãozinho. Aí ele falava o nome do outro cara, Emerson, bota a bola para Emerson. Uma banana descascada ali, podia colocar, né? Não, mas eu lá atento, e ele identificando, era amigo de confiança, era amigo da esquina, né? Aí, quando terminou o jogo, aí o Márcio Canuto estava lá embaixo, o Márcio Canuto era repórter também da rádio. Aí o Márcio terminou o jogo, ele levantou o dedo, bom, vai fazer outro. Aí eu falei, fazer outro, bom, né? Aí fiz outro, coisa e tal. Aí comecei a narrar também na Rádio Difusora. Aos 18 anos, o Márcio Canuto, quando eu tinha 18 anos, aí o Márcio foi para a Rádio Gazeta, foi contratado para ser o chefe da equipe da Rádio Gazeta, o editor do jornal da Gazeta de Alagoas,
E me levou também, aí me levou para a rádio e para o jornal. Eu passei também a redigir e devo muito ao Márcio Canuto essa capacidade que eu tenho, a capacidade de redigir razoavelmente bem. Por quê? Porque o Márcio Canuto, ele era um chefe que tinha um cuidado tão grande com o pessoal de redação dele, que ele obrigava a gente a comprar um famoso caderno de jornalismo do JB, do Jornal do Brasil, que ensinava técnicas de redação. Então, a cada 15 dias, um mês, alguma coisa assim, era obrigado, o Márcio Canuto obrigava, porque senão você vai ver comigo, entendeu? E, Aquele cara grande daquele jeito. Cara grande comigo. É melhor aceitar. Você contou no off. Qual é o apelido do Márcio Canuto? Montanha. O apelido dele é Montanha, não poderia ser outro, né? Por que será? Aí o Márcio, ele ordenava, ele obrigava a gente a comprar os cadernos de jornalismo do Jornal do Brasil, que ensinava técnica de redação. E aí de você se não comprasse. Porque aí na segunda-feira que saía, aí a primeira coisa, antes de você dar boa noite ou boa tarde na redação, passou na banca, comprou o caderno. Se não comprou o caderno, nem entre na sala. Era assim. Então, isso para mim e para os outros também foi muito bom, porque todo mundo aprendeu técnicas de redação, entendeu? Técnica de redação. Em São Paulo havia um jornal que era um jornal muito inovador, o Jornal da Tarde, né? Craques do jornalismo esportivo. E segunda-feira tinha uma edição, um caderno de esportes maravilhoso. Era obrigação também da gente passar na banca e comprar para poder ler e observar como é que os caras lidavam com as palavras, entendeu? Então, o Márcio, ele para mim foi uma referência não só como narrador esportivo, que ele me ensinou muita coisa, me levou para trabalhar com ele na Rádio Gazeta, como também na Gazeta de Alagoas, onde eu fui redator, pela capacidade que eu tenho de trabalhar bem com as palavras também. E isso eu uso, né, essa capacidade de redigir razoavelmente bem, também para verbalizar as palavras. Então foi o Márcio que te indicou aqui para o Rio? O Márcio, ele me escalou no dia em que a Rádio Globo ia fazer um jogo lá no estádio Rei Pelé. É um jogo de loteria esportiva, CSA e São Domingos. Era um jogo sábado à noite de loteria esportiva. E o narrador da Rádio Globo, porque as rádios todas, elas faziam a cobertura dos 13 jogos da loteria esportiva. Independente de qual estado. E qualquer estádio. Aí mandava os 12 jogos. Jogo 1, aí, Belém do Pará, Paysandu 0, com o locutor lá no estádio. Caramba. Era um negócio de maluco. Aí, nesse dia, havia um jogo isolado no estádio Rei Pelé, que era um jogo lá para abrir a loteria, e os outros jogos, 12 jogos no domingo, mas esse era um jogo isolado. Aí a Rádio Globo tinha escalado o Sérgio Moraes, que era um famoso narrador aqui, para ir fazer o jogo ao vivo lá no estádio Rei Pelé. E o Sérgio Moraes fez um jogo na sexta-feira de basquete em Belo Horizonte e sábado ia para Maceió para fazer o jogo, ao vivo também. E nessa saída dele de Belo Horizonte, ele tinha que passar em Salvador e ele perdeu a conexão. O avião retardou, não sei aonde, teve um problema, alguma coisa atrasou em algum lugar. E o Sérgio Moraes não ia chegar na hora para fazer o jogo à noite no Rei Pelé. Aí alguém da Rádio Globo, avisado pelo Sérgio Moraes, ligou para o Márcio Canuto, que era o chefe da equipe da Rádio Gazeta. Aí falou: Márcio, a gente está precisando de um narrador de emergência aí para fazer o jogo hoje à noite no estádio Rei Pelé. Aí o Márcio falou: pô, tudo bem, quem está de folga aqui é o Edson Mauro, pô, vou botar ele para fazer o jogo. Aí me avisou, aí eu fui para o estádio Rei Pelé, fiz o jogo à noite, ao vivo, para a Rádio Globo, né, uma audiência, que a Rádio Globo ela tinha uma audiência assim, na onda nacional, média, né, da Rádio Globo, pô, era uma coisa de louco, dava eco no estádio, né? Aí eu fiz o jogo. Quando terminou o primeiro tempo, aí entrou o Dalton Ferreira, que era o coordenador da Rádio Globo. Aí falou: Edson, cara, a sua narração está muito boa. O Valdir Amaral, ele está em Petrópolis, não sei o quê, falou onde ele estava. Ele já ligou para cá, disse que está muito bom para você fazer o segundo tempo como você fez o primeiro. Falei: pô, legal. Aí Arrepiei. Aí fiz o segundo tempo, aí quando terminou o jogo, aí o Dalton Ferreira falou: pô, mas saiu muito legal, cara, coisa e tal. Aí deu até parabéns no ar. Porra, parabéns ao Edson pela transmissão, não sei o quê. Pô, aí quando terminou, aí eu fui falar em off com ele. Aí ele falou: você tem quantos anos? Eu falei: tenho 21.
Aí ele falou, você é solteiro, casado? Eu falei, eu sou solteiro, estuda, pô, tu estudo e coisa e tal. Aí ele chegou e falou, você não quer vir trabalhar com a gente, não? Aí eu falei, porra, tá me sacaneando, porra? Só porque eu sou alagoano, porra? Porra, isso é história de carioca, tá tirando onda comigo, não sei o quê. É a pegadinha do malandro já lá naquele época. Pegadinha do malandro. Pô, nem tinha pegadinha, né? Aí falou isso, aí eu falei, pô, você tá de sacanagem? Não, tô não, você vai ver, coisa e tal, então vai comemorar e coisa e tal, e eu te ligo segunda-feira. Aí eu falei, tá legal. Aí, Foi comemorar? Sim, certamente. Aí, quando foi na segunda-feira, eu estava chegando na Rádio Gazeta, que eu fazia a leitura do jornal das 10 horas da noite, né? Aí eu era narrador e era também locutor do jornalismo. Aí estava entrando na rádio, aí na hora que eu passei lá na redação para pegar a papelada, aí o editor lá falou, Edson, um cara da Rádio Globo já ligou 2 vezes para você. Dalton Ferreira. Aí eu falei, caramba, o cara não estava mentindo, não. E ele vai ligar para você às 10h30 quando você terminar o jornal, que eu falei que 10h30 você está liberado. Aí 10h30 o cara ligou. Pô, você pensou que eu não ia ligar, né? Pô, você quer coisa e tal. Cara, você não quer vir não mesmo? Eu falei, claro que eu quero, porra. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma passagem, isso foi segunda-feira, vou mandar uma passagem para você e você vem para cá quinta-feira para a gente conversar e conhecer você. Aí eu falei, pô, tá legal. De Malicuia. De Malicuia. Gente. De Malicuia para chegar e conhecer os caras e coisa e tal. Aí eu fui para casa. Aí fui para casa para avisar a minha mãe. Minha mãe viúva, Dona Bete, uma gracinha maravilhosa. Aí eu falei, mãe, vou para o Rio de Janeiro. Aí ela, por quê? Aí eu expliquei a história toda, que ela nem sabia, minha mãe era desligada. Aí eu falei, Dona Beth, eu vou por isso. Pô, ela começou a chorar, meu filho. Meu Deus. Aí ela falou, não, mas você vai, você tem que ir, não sei. Aí deu uma maior pilha, né? Botou pilha, aí eu me senti segura. Pô, então vou mesmo. Com o aval dela, aí vim para o Rio, na quinta-feira, conheci os caras, porra, na hora em que eu cheguei na redação da Rádio Globo, que era no Globo ainda, era na Irineu Marinho, 35, no 4º andar. E voltou agora, né? Voltou, mas voltou na Marquês de Pombal, no outro lado, no outro lado. Aí, cara, quando eu cheguei na redação da Rádio Globo, tipo assim, final da tarde, aí estava chegando a galera toda, a equipe, que eu sempre ouvia e que era fã dos caras todos. E esse negócio de eu ter feito a transmissão dentro do padrão da Rádio Globo aconteceu por quê? Porque eu ouvia muito a Rádio Globo. A Rádio Globo chegava lá e eu sabia todo aquele andamento da Rádio Globo. Fio, a Rádio Globo, um Brasil de audiência. Eu não sei o quê. Amanhã tem Fla-Flu, e Fla-Flu é na Rádio Globo. Aquele embalão todo na Rádio Globo, aquela embalagem que a Rádio Globo dava. Aí, cara, e fã dos caras todos, Valdir Amaral, Jorge Cury não tinha chegado ainda, Valdir Amaral, João Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, Denis Menezes, Washington Rodrigues, Ayrton Rebelo, Sérgio Moraes, Antônio Porto, porra, era um... Né? Aí, na hora que eu cheguei, começam a chegar os caras, e eu fui de terno, eu botei um terno, Ombreira? Eu botei um terno, porque o diretor da Rádio Gazeta, lá, Zé Barbosa, aí ele falou, Edson, você tem que chegar lá de terno, porque todo mundo lá usa terno. Eu falei, pô, Barbosa, é mesmo? Vai de terno. Você tem terno? Eu falei, não. Então vai lá numa loja, não sei o quê, aí ligou pro cara da loja, o Edson vai aí para comprar um terno. Isso às pressas, né? Aí eu comprei o terno, aí o cara, porra, ajeitou o terno, gravata, coisa e tal. Aí venho eu de terno. Porra, na hora, não deu outra. Na hora que eu cheguei dentro lá na redação da Rádio Globo, na área de esportes da Rádio Globo, todo mundo de terno. Zé Carlos Araújo de terno, porque ele era contato comercial. Valdir Amaral, diretor comercial, de terno. Aí daqui a pouco chegou um outro cara que era repórter e cobria o Vasco, Zé Jorge, de terno. Aí o Dalton Ferreira, que era o coordenador, de terno. O Celso Garcia, que era professor era professor de uma faculdade, o Celso Garcia. UERJ, FRJ, alguma coisa assim? Eu acho que era da UFRJ. Eu não lembro bem. Gama Filho. Gama Filho. Ele era professor da Gama Filho de terno. Aí eu falei, porra, o Zé Barbosa tinha razão. Aí cheguei lá, cara, parecia que você estava entrando no vestiário do Barcelona.
do Barcelona do Guardiola, né? Do TikTok, do tic-tac, né? Aí eu falei, porra, o Washington Rodrigues... Aí só craque. Aí o Dalton Ferreira, pô, Washington, esse é o Edson, porra, ouvi sábado, hein? Pô, muito bom. Aí daqui a pouco chegava o Zé Carlos, Zé Carlos, pô, garotinho, pô, ouvi, fiquei, bababá. Aí daqui a pouco chegava o João Saldanha. Aí, pô, João Saldanha, aquela figuraça, mas um amor de pessoa, né? Aí o, pô, João Saldanha, porra, Alagoano, ouvido. Cara, aí eu fui me ambientando. Aí, para tirar a prova, o Valdir Amaral chegou para mim e falou, ô Edson, você vai ler, então, o Esporte no Ar, era um programa que havia às 8h30 da noite, de meia hora, com o Celso Garcia, que era meu ídolo. Celso Garcia, o garoto do placar, o famoso garoto do placar. Aí, fui ler com o Celso Garcia... E era leitura no papel, era a leitura do que o redator fazia. O redator era o Áureo Meno. Olha isso. O Áureo Meno era o redator do programa. O Áureo Meno entregava lá aquela papelada, tirava cópia, fazia no mimeógrafo. Olha que loucura, não tinha nem xerox. A Mari nem sabe o que a gente está falando. Eu tô traçando aqui na minha cabeça, tô tentando entender em qual ano foi isso. Você tinha 15 em 83. 71. Isso era em 71? 71. Caraca, verdade. Então... Eu tinha 21 anos. O que você fez aos 21 anos de idade, João Pedro? Eu trabalhava no canal Atenção Vascaína. Eu não tenho 21 ainda. Eu trabalhava com o Emerson Rocha. Vocês são mais precoces do que o Edson, tá vendo? Mas eu ia perguntar exatamente sobre isso também, que você tá contando a sua história na rádio muito, assim, eu tô me sentindo inspirado. Não sei se a Mari também, eu tava olhando pra ela, a gente tá sorrindo assim, só ouvindo, a gente não tem nem se meter pra não eu só vejo pelo cantinho do olho. Eu e João Pedro assim, balançando. Incontinência verbal. Tá ótimo. Não, tá maravilhoso. Eu só vejo o João aqui. Eu tô fazendo assim, ele tá fazendo assim também. Inclusive, ficaram rindo de mim por causa do piloto, porque no piloto você falava, eu só tô assim. Tá igual aquele cachorrinho de mas hoje eu tô assim também, ó. Eu tô exatamente assim. Mas você tá falando e você citou uma coisa aqui na rádio fundamental, que são os efeitos sonoros. E eu tô aqui olhando o relógio, não vou deixar de falar o relógio marca. Olhando o relógio. Então, como é que é para construir? Você falou de construir cenário, de construir transmissão. Como é que é a importância disso, assim, pra rádio? Porque se não tiver... É o lúdico, né? Na pandemia não tinha som de torcida. Então, o mais legal do rádio, pra mim, é quando você grita bingo, a gente escuta até explosão atrás, todo mundo, gol, não sei o quê. Como é que é construir isso? E você vendo as mudanças ao longo dos tempos. A gente, em 70, não sei como é que era, mas assim, nos anos 80 e 90 as torcidas se comportavam de um jeito. Hoje já tem uma galera que vai pro estádio, já não canta tanto, já tem mais a galera da selfie, a galera do TikTok. Como é que você vai se adaptando também para criar o seu cenário e para criar a sua transmissão? Porque você usa bordões do povo, você pega o que tá bombando na internet, mas você também tem que se adaptar ao comportamento das pessoas, ao comportamento que a gente escuta. Como é que você faz isso, assim? Que é um trabalho difícil, mas assim, você faz com maestria. Você vai se adaptando ao que o mundo vai te oferecendo, entendeu? É isso que é dessa maneira que eu vejo, entendeu? Porque desde do início, quando eu cheguei na Rádio Globo, em 1971, só tinha craque, só tinha fera. Então, eu comecei a tentar me diferenciar de alguma maneira. Falei, tem que inventar aqui alguma coisa, porque, tá aí o Zé Carlos Araújo bombando. O Zé Carlos Araújo, que foi um dos maiores, continua a ser, para mim, não só o melhor narrador, continua a ser o Zé Carlos Araújo, mas ele também foi um dos grandes inovadores. Verdade. Grandes inovadores, criador de bordões, garotinho, entendeu? Entrou! Isso é um negócio maravilhoso. Golão. Parou. Então essa linguagem toda dele, ela é motivada por quê? Pelo que o momento te oferece. Então, você vai lidando com o momento. Por exemplo, ontem e anteontem, no jogo da Seleção Brasileira, no jogo do Brasil na quinta-feira, eu tirei muita onda com o cara da luva, o cara da luva de pedreiro. Receba! Então, você vai brincando com esse tipo de coisa e você vai atualizando a tua transmissão. Eu fui falar pro João Pedro assim, ele pega coisa que tá na crista da onda, ele gostou dessa expressão. Crista da onda é uma expressão jovem. Eu não gostei. Mas é antiga. Nem eu lembrava dessa crista da onda. Eu fui falar para ele isso, ele ficou, gostei dessa expressão. Então, você vai brincando, você vai utilizando o que a
a vida vai te oferecendo, entendeu? Contando aqui bastidores do nosso podcast, tem um podcast informal no WhatsApp, que é assim, tem o do grupo, a gente tem um grupo, eu, Mari, Emerson, a Bruna, e tem o podcast informal que rola no privado, eu e Emerson, assim, áudio de 4 minutos, áudio de 3 minutos, assim, tive uma ideia, aí você vai discorrendo, aí pergunta, aí fala, aí você pergunta e responde. Então, eu acho legal até isso, né, Emerson? Como é que a gente percebe que o áudio também no WhatsApp não é um rádio, mas assim, essa coisa do som, eu acho que é muito mágico. A gente aqui tá fazendo um podcast, tem vídeo, tudo bem, mas pra quem tá aí ouvindo a gente, fui pra São Paulo agora, peguei vários Ubers e fiz nossa propaganda, todos falaram, cara, eu adoro ouvir podcast, eu não preciso ver, eu só preciso ouvir. É isso. Então essa coisa do som, vocês sendo levado pelo som, pela música, pelo barulho em geral, é muito legal, João, né? tem uma narração do Edson que eu até uma vez conversando com ele não lembrava dessa narração, que pra mim é histórica, assim, Vasco e Barreira, que hoje é o Boa Vista, lá em Bacaxá, o Vasco estava disputando ali para tentar ir à final do Carioca com o Flamengo. E o jogo, o Vasco estava empatando em 0x0, o Flamengo seria campeão direto do campeonato, que foi campeão da Taça Guanabara e seria campeão da Taça Rio. E, cara, aos 49 do segundo tempo, alguém cruza uma bola, o Pimentel, lateral direito, entra e bate com a cabeça na trave e consegue fazer o gol. E o Edson grita, bingo, é bingo, é bingo, é Pimentel. Isso fica na minha cabeça até hoje, essa narração. Só pra você ter uma ideia, eu não vi o gol até hoje, porque não tem no YouTube, se você procurar não acha. E eu lembro da narração do Edson que foi na minha cabeça. É bingo, é bingo, é bingo, é Pimentel, assim. Eu só lembro disso. E eu saí comemorando igual um maluco. O bingo, inclusive, foi um dos comentários que mais apareceu hoje nas nossas redes sociais, quando a gente anunciou que você, então, era o Que convidado. teve uma polêmica esse bingo, né? Não, ele teve não foi polêmica. Eu, em determinado momento, como eu já tinha criado isso lá pelos anos, finalzinho dos 80, sei lá, alguma coisa assim, aí isso foi na Copa do Mundo, isso aconteceu na Copa do Mundo da Espanha. Eu acho que foi 82, você vê como é isso. Aí a gente, quando terminava o trabalho, como tinha o negócio do fuso horário, né? E o fuso horário era bom para quem estava lá na Espanha, aí a gente terminava lá por volta de meia-noite, a programação toda, meia-noite, 1h da manhã de lá, e na Espanha há um horário estendido. Lá os caras, 1h da manhã, é a hora que as pessoas estão indo para a rua jantar. É um negócio impressionante. É um negócio que eles chamam lá de La Movida, entendeu? Que é a vida que todo mundo leva na madrugada. Sem trânsito. Sem trânsito. Não, com trânsito, porque tá todo mundo na rua. Caramba. Tá todo mundo na rua, o nego lá janta. É até estranho pensar nisso, lembrando da Europa, como é que você tá viajando, 6 horas da tarde tem que ir jantar, porque se não jantar às 6, não janta mais. Mas na Espanha é diferente. Na Espanha na Espanha tem a siesta, que você dorme entre 2 e 4, você vê que tudo lá é trocado. Entre 2 e 4 é que você começa, a partir das 4... É o cochilinho. E a partir das 4 é que reabre lá tudo, entendeu? Porque o cara foi para casa, almoçou, ou de repente no trabalho mesmo o cara deu um cochilo. É sagrado. E lá isso, aí de 4 às 10 vai o expediente comercial. E a partir das 10 horas é que começa a vida noturna. Aí todo mundo vai jantar, vai pro cinema, vai pro teatro. Vai no bingo. Entendeu? E vai no bingo. E vai no bingo. E a gente, quando saía lá do centro de imprensa, havia um bingo no Hotel Concepción, que era o hotel perto, que a gente estava lá do centro de imprensa, e tinha um bingo maravilhoso lá. Então todo mundo ia pro bingo e ia jogar, já aproveitava para jantar, comia, coisa e tal, e jogando. Aquela coisa, aí daqui a pouco, bingo! Aí aquilo, eu comecei a falar, isso é um tremendo bordão, é grito de gol esse negócio, porque o cara levanta a mão para comemorar que fechou lá a casa dele, né? Aí, a cartela dele. Aí eu comecei a falar, isso é bingo. Aí comecei a treinar. Aí treinando lá no próprio estúdio, aí eu pedi o operador quando eu estava lá sozinho, aí eu falava para ele, Joãozinho, grava esse negócio aqui. Aí eu narrava um gol, né, hipotético, vai Zico, bingo! Aí ele passava... Aí, daqui a pouco, de novo, eu falei, isso é bom. Usa! Aí, na Copa da Espanha, aí eu comecei a usar. Todo mundo achou meio estranho. Curioso. Nego tirando onda e coisa e tal. O Kleber Leite, que era repórter, bingo! Aí eu comecei a usar. Aí comecei a usar e coisa e tal. Aí, cara... O negócio começou a pegar e em determinado momento, quando o Brasil implantou também o negócio dos bingos e coisa e tal,
Mas teve um momento que o bingo ficou muito sujo. Criminalizado. Né? O termo ficou sujo, por quê? Porque era perseguido pela polícia, virou uma coisa ilegal, do submundo, ilegal e coisa e tal. Aí eu me senti mal. Aí eu recolhi o bingo. Aí comecei a usar um monte de bordões. Teve do passarinho, olha o gol. Aí eu comecei a usar um monte de bordões, entendeu? Aí, depois de determinado momento, o negócio do bingo acalmou. Alguns anos depois, eu falei, eu vou usar meu bingo. E todo mundo joga no fim de semana em casa, com a família, Também bingo agora, coisa de hotel, né? Vamos lá, os senhorzinhos jogam bingo. Era uma coisa mais lúdica. Virou uma coisa chique. Virou uma coisa chique no Brasil. Aí eu tirei a poeira do bingo, aí eu falei, vou usar de novo, entendeu? Vou usar de novo. Agora, em relação ao trabalho, assim, qual foi a narração mais marcante sua, assim? Eu ia perguntar isso. Então peraí. Mário, vai você então, pergunta, vai. Não, eu vou puxar um gancho que tem a ver também, mas pode ir, Emerson, pode ir, eu te dou essa moral. Então hoje. a pergunta tá feita. Qual foi a narração mais marcante, assim? O Emerson, eu acho que a mais aqui que me deu maior prazer foi a narração do último gol do Pelé. Né, que eu considero realmente como muito interessante para a minha carreira e me deu muita satisfação, porque eu me preparei muito para esse jogo. Foi o último gol do Pelé, quando o Pelé já estava jogando nos Estados Unidos, e ele um dia resolveu parar de jogar no Cosmos. Ele já tinha parado no Santos, na seleção brasileira, e resolveu parar também no Cosmos de Nova York. E foi um jogo entre o Cosmos e o Santos, os dois únicos times da vida do Pelé, o Cosmos contra o Santos. E o jogo foi no Giant Stadium, lá em New Jersey, e o estádio lotado, 110 mil pessoas, né, que é um estádio de futebol americano, e uma festa incrível, como os americanos sabem fazer. E o Pelé jogou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. O Santos acho que ganhou por 2-1, eu acho que foi isso, mas o último gol do Pelé foi no primeiro tempo, uma falta que ele cobrou, né? Ele cobrou pro Cosmos, com a camisa do Cosmos, ele fez a despedida do Cosmos, deu a volta olímpica, chorou, tirou a camisa, aquela coisa toda, a banda tocando, a Esquadrilha da Fumaça, aquela, Você fez esse jogo em negócio loco? de americano, hein? Você fez esse jogo em loco? Eu fiz esse jogo. Então é isso, aí eu me preparei muito, porque fomos... A expectativa, né? Fomos eu e o César Rizzo. O César Rizzo foi o comentarista e foi também um repórter. Ele fez a composição, porque antes a gente tinha ido para Watkins Glen fazer uma corrida de Fórmula 1, que a Rádio Globo cobria também ao vivo. Aí fizemos a corrida, aí coincidiu, fizemos o Watkins Glen, aí voltamos para Nova York, depois fomos a New Jersey e fizemos o jogo lá. E eu me preparei muito, porque mesmo aqui no Rio, comecei a pesquisar. E era difícil o negócio de pesquisa antigamente, não era Google hoje que você, aí aparece tudo. Não, naquela época era um negócio complicado, cara. Eu tinha que pegar muito jornal, fui na redação do Globo, peguei história do Pelé, coisa e tal, porque a partir do momento em que você foca, você tem que saber realmente tudo. Saber tudo, Pelé, Três Corações, não sei o quê, Dondinho, Dona Celeste, coisa e tal, foi levado para o Santos pelo Valdemar, não sei o quê, piriri, papapá, e eu estudei tudo aquilo e me preparei. E na hora do gol do Pelé, que é a hora máxima da narração de qualquer evento que você faça de futebol, é o quê? É o gol. Isso. E o gol você tem que estar muito bem preparado, que é para o quê? Você verbalizar o gol. E na hora que o Pelé fez o gol, eu estava preparado. E eu preparei uma série de bordões. Aí botei lá, Pelé, o não sei o quê, Pelé, o isso, aquilo outro, e não sei o quê, coisa e tal. E também tomei como padrão a narração que o Valdir Amaral fez anos atrás, do Gol Mil do Pelé em 1969, em 69, no Maracanã. Contra o Vasco do JP. Contra o Vasco, né? o gol contra o Andrada. Isso. E o Valdir Amaral, ele era o mestre dos bordões. O Valdir Amaral preparou. Pelé, o mundo aos seus pés. Pelé, o Deus de todos os estádios. Pelé, o não sei o que. Andrada, o arqueiro do rei. Olha. É poético. Aí eu tomei como referência
essa narração do Valdir. Que é histórica. Histórica, maravilhosa. E eu fiz, então, essa narração e, para mim, acho que foi a narração que me deu mais prazer até hoje. E indo além da narração, aí, também em relação ao trabalho, né, a vida do profissional da comunicação, qual você diria que foi a melhor experiência? Assim, por exemplo, fui cobrir uma Copa do Mundo e encontrei fulano. Fui narrar jogo tal e encontrei fulano. Porque, para mim, por exemplo, acho que para todo mundo, na verdade, a gente que faz parte da comunicação, né? Acho que pelo envolvimento natural que a gente tem com o futebol, principalmente, mas com os outros esportes também, às vezes a gente dá de cara com uma pessoa assim, né? Às vezes a pessoa passa do teu lado, nem falou com você, mas ela passa do seu lado e você fica olhando e fala, gente, sério, tá acontecendo? E talvez nem Tá no seja... mesmo ambiente que eu. E talvez nem seja encontrar, né, Mário? Mas, pô, fui, sei lá, pra uma Copa do Mundo e fiz uma baita narração, ou teve um fato, fui narrar uma Fórmula 1, teve, sei lá, uma ultrapassagem incrível, um acidente me marcou, algo tenha te marcado que você lembre, assim. Olha, Positivamente e negativamente. vamos dizer assim. pode dentro ser, A gente completou a pergunta um do outro, né? Time entrosado. Muito entrosados. O Mari, dentro dessa pergunta, negócio de encontrar pessoas, também nessa Copa do Mundo da Espanha, eu encontrei, cara, no elevador com Pelé. Com o Pelé, dentro do centro de imprensa, porque o Pelé estava comentando os jogos pela TV Globo. O Pelé estava comentando o Pelé com o Luciano do Vale. E estava também lá já o Galvão e coisa e tal, mas o locutor titular da TV Globo era o Luciano. Aí, cara, um dia eu estou no centro de imprensa e, vamos dizer, eu não lembro o andar, mas sei lá, a gente estava lá no 4º andar, com o estúdio da Rádio Globo. Aí eu fui lá embaixo fazer alguma coisa, aí na hora que eu entrei no elevador, aí, pô, sozinho no elevador. Aí quando foi no 3º andar, aí entra quem? Pelé. Gente. Aí entra o Pelé no elevador. Aí eu falei, porra, falo ou não falo? aí eu falei, Pelé, eu sou Edson Mauro da Rádio Globo do Rio. Aí sabe o que é que ele falou? Porra, cadê seu Valdir? Seu Valdir. Porque ele tinha uma gratidão pelo Valdir impressionante. Porra, cadê seu Valdir? Aí eu falei, pô, o Valdir está em Sevilha, que a rádio tem um outro estúdio lá em Sevilha, coisa e tal, uma outra base lá. Pô, cara, eu não encontrei com ele no estúdio. Não, você vai fazer o jogo lá, não sei. Vou. Pô, então vai encontrar com ele lá. Pô, vou dar um abraço nele, mas se encontrar com ele, fala que o Pelé mandou. Bota um recadinho, não esquece não, hein? Cara, fala que o Pelé mandou um abraço. Pô, claro. Dá em mim, então, um abraço, pô. Dá pra mim. Aí descemos, coisa e tal. Aí falei, caramba. Aí, pô, de noite a gente falava com o estúdio lá de Sevilha. Aí eu falei, Valdir, encontrei hoje com o Pelé. Ele te mandou um abraço. Pô, obrigado. Ele falou que vai encontrar com você aí em Sevilha, no jogo de hoje, de amanhã, sei lá. Então, cara, esses encontros maravilhosos, né? Pelé era o encontro que eu queria. Era o encontro que eu queria. E sobre alguma coisa, por exemplo, negativa... muitas coisas, eu fiz também muita cobertura de Fórmula 1, né? De Fórmula 1. A Rádio Globo fazia presencial cobertura de Fórmula 1 e eu devo ter feito, sei lá, mais de 40, 50, alguma coisa assim. E a gente ia lá no local. E eu tive dois registros realmente muito ruins quando morreu na África do Sul, né, lá em Kyalami, morreu o Tom Price, que era um piloto inglês, entendeu? E o Tom Price, mas na frente, assim, na grande reta, porque as cabines lá ficavam, na época, nessa grande reta. E você não tinha nem telemetria e não tinha também... Era no olhômetro. No olhômetro. Aí você tinha que ir para os treinos, na sexta e no sábado, para você poder reconhecer o capacete. O capacete, cor do carro, uma série de coisas. Aí você, lá vem, Rony Peterson em primeiro, em segundo, Emerson, e tudo a 200, 300 por hora. Emerson Fittipaldi, agora não sei o quê. E mantendo o ritmo, e lendo comercial e aquela coisa toda. Aí o Tom Price era um cara que era muito legal e era muito amigo da imprensa, entendeu? Era um cara que facilitava a vida das pessoas e tudo mais. E antes da corrida, eu e um outro repórter do Globo, a gente foi lá
nos boxes para dar uma volta, coisa e tal, apurar informações e tudo mais. E tava lá o Tom Price. Aí tava lá o Tom Price. Porra, o Tom Price ali, não sei o quê. Olha o Emerson, olha os fulano. Aí daqui a pouco, cara, o Tom Price, ele, nessa corrida, ele terminou sendo decapitado. Meu Deus. Foi decapitado, porque teve um incêndio em um carro, um pouco adiante. A corrida começou a diminuir do ritmo, né? Entrou o safety car. Aí a gente começou a perceber aquilo, mas os caras ainda vêm numa velocidade muito grande. Isso. Então, um bombeiro foi atravessar a pista e na hora que o cara atravessou foi atropelado pelo carro do Tom Price. Meu Deus. Aí lá o extintor de incêndio, pô, cortou a cabeça do cara. E tudo aquilo a gente vendo. E, pô, vem aí o Tom Price, pô. Aí esse registro foi, pô, terrível. Aí eu fiquei emocionado e tudo mais, né? Aí perdi a compostura, porra, a postura, essas coisas todas. E uma outra morte, essa aconteceu depois, foi com o Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, outro cara que, porra, era um pilotaço e tudo mais, entendeu? Era da John Player. E esse cara morreu em Senna. Morreu em Monza. O Senna correu nessa... Na John Player Special, No Piquet também, eu acho. Isso, todos eles, o Emerson Fittipaldi, eu acho que todos os pilotos brasileiros correram lá. E esse Ronnie Peterson, ele morreu justamente em Monza, né, numa cobertura que eu estava fazendo lá. Então, são dois registros realmente muito complicados. Mas na Fórmula 1 tem um outro registro muito legal com um outro piloto que vocês, obviamente, conhecem muito bem. Uma vez o Galvão não pôde fazer uma transmissão pela TV Globo, e como eu fazia muito pela Rádio Globo, já estava habituado a fazer, conhecia os circuitos todos e tudo mais, né? Aí o Galvão não pôde fazer. Aí a TV Globo me pediu emprestado para eu ir fazer um grande prêmio em Zeltweg, na Áustria. Que eu já tinha ido umas 2 ou 3 vezes e tudo mais, conhecia como chegava e tudo mais. Aí, mas eu saí daqui meio de emergência, porque aí sexta-feira, o Galvão não vai poder. Aí me ligou o coordenador da TV, Edson, porra, fala com o Valdir aí, pro Valdir te liberar para você ir para Zeltweg fazer a corrida. Eu falei, Valdir, o Tete Alfonso está pedindo aqui para eu ir. Não, tá legal, pô, fala com o Tete que tudo bem. Aí os caras me mandaram a passagem, aí eu saí do Rio, fui para Frankfurt, de Frankfurt fui para Graz, que é uma cidadezinha perto do circuito, fui para Zeltweg de carro. Aí, cara, a gente tá fazendo lá a corrida. Qual ano, mais ou menos? Cara, isso já 80 e qualquer coisa. 6, 7. Mais ou menos isso. Aí, cara, eu tô fazendo e, de repente, eu tô numa cabine muito apertada. E toda vez que eu fazia, não tinha telemetria, não tinha nada. Tinha um retorninho assim de nada que você via em preto e branco. E eu lá, botando a cabeça assim fora da cabine, vem agora, em primeiro. Já era o Nelson Piquet. Nelson Piquet, em segundo fulano, em terceiro, em quarto. Aí toda vez que eu fazia esse movimento, um cara vinha por trás de mim e me apertava para ver também. E eu estava do lado do Reginaldo Leme, o Reginaldo comentando. E eu fazia assim, olhava e me sentia mal, porque o cara forçava também atrás de mim. Aí, quando eu olhei, um cara vestido de piloto. Aí daqui a pouco entrou um comercial, você que Rede Globo. Aí eu falei, Reginaldo, cara, quem é esse cara aqui? Ele, não, cara, é o Ayrton Senna, cara, que tá. É o Ayrton Senna. Eu nem estava registrando. É o Ayrton Senna que correu na Fórmula 2 inglesa, não sei o que. Tipo a divisão de acesso. Na preliminar, era a segunda divisão. Na preliminar, aí eu falei, porra, aí, bom, que tá te chateando? Eu falei, cara, tá me chateando toda vez aqui que eu... Que mal era o Senna. Toda vez aqui que eu vou, porra, pra frente, ele vem comigo e me dá uma prensa aqui no meu ombro. E tá me incomodando, tá me tirando a concentração. Aí, não, tudo bem. Aí o Reginaldo saiu com ele, aí levou ele para um outro lugar, arrumou um outro lugar. E ele vestido de piloto. Vestido de piloto. Aí, porra, vida que segue, coisa e tal. Aí o Reginaldo, cara, desculpa, aquele teu amigo piloto, não sei o que. Não, porra, falei com ele, gente boa e coisa e tal. Aí, vida que segue. Cara, aí quando foi uma vez, eu estava no aeroporto Congonhas, no Congonhas,
Aí, Congonhas tem aquelas salas VIP lá que você entra com cartão de crédito, né? Você passa lá, aí você fica lá esperando o avião. Aí daqui a pouco entra o Ayrton Senna nessa sala VIP. Aí eu falei, porra, falo ou não falo? Como é que eu contar essa história? Aí eu falei, pô, vou falar. Aí eu falei, Ayrton, eu sou o Edson Mauro da Rádio Globo, amigo do Reginaldo. Porra, que legal, amigo do Galvão, do Reginaldo, não sei o quê. Porra, que legal. Falei, cara... Você lembra? Você. Aí contei a história pra ele. Zé Altwegger, porra, assim que... Você lembra? Ele falou, não. Eu falei, porra, então... Graças a Deus. Abraço. Segue, nem eu mais. Pô, mas numa boa, entendeu? Numa boa. Então tem isso, cara. Acontece, Imagina essas coisas se ele são fala, deliciosas. eu lembro. Eu lembro. É você, porra. Imagina se um dia, que nem nas Olimpíadas, eles pegam, né, pra botar narrador na Globo do esporte, né? Imagina se Ayrton fosse vivo e poderia estar, né? E aí chega lá e fala, pô, então, lembra uns anos atrás, quando você era só um narradorzinho, e eu também não era, eu era só um pilotozinho. Eu não era Ayrton Senna, eu só era Ayrton. Então, te enchi um pouco o saco, acho que você ficou um pouco chateado, mas... Tudo bem, agora eu sou o Ayrton Senna e você ainda é o Edson Mauro. Agora, o que tem de legal também, Edson, são todas essas viagens pelo mundo inteiro, né? Você conhecer várias cidades, vários países, assim. Isso deve ser um negócio bacana, assim, também, né? É bom, porque você realiza um sonho de criança, né, cara? Eu sempre Já fez pensei... essa cotação de quantos países já foi? Cara, de vez em quando eu faço isso, né? De vez em quando eu faço. Aí jogo também os que eu fui profissionalmente, os que eu de férias fui com a minha família, coisa e tal, bababá. De vez em quando eu faço essa continha, né? Faço essa continha. Gente, o papo tá ótimo, mas eu estou marcando o tempo aqui. Pois é, Vídeo, estamos chegando ao final. Pô, pensei que você queria o banheiro. Não. Você fez uma cara Ele fez a cara que tava você fez uma apertado. cara de que você ia ir ao banheiro. Não, nem é, achei. mas vou ser sincero. Ele fez assim, Falei, gente. dá pausa aí, depois... botou a mão É que eu fiquei com vergonha. Ficou sem jeito. Eu tô sem jeito, o papo tá tão legal que eu tô me sentindo até culpado de encerrar. Mas já esse pedi, papo. antes de encerrar... Não, eu tenho mais uma, mas vai você Não, primeiro. tem a história que a Mari queria tanto saber, né, Mari? Já perguntei. Do cantor e tal. Ah, é verdade, a gente não falou disso. Isso. Não, e essa é erro meu, Ó, ó como é especialmente... que a Mari estudou. Ela pegou a bibliografia toda. Não, eu não sei se na verdade se é erro pior do João Pedro, que nasceu por conta de Djavan, Isso, que tem essa existe história. por Contou conta aqui de a Edson história. Mauro. Tem essa história. Ou se sou eu que É melhor sou o fã. João Pedro contar a Pois primeira é. história dele, né? Não, vai você primeiro. A depois eu sorte é que o Djavan cancelou aquele ônibus que ele ia voltar lá para Não Maceió. é? Conta essa história pra gente. Mas era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Como é que ficou? Como ficou não, né? Como surgiu essa relação toda aí com o Djavan? Porque você é uma peça extremamente importante na carreira dele, né? Se falam até hoje, tem relação. Sim. Bom, A gente em tá Alagoas sempre você tem Edson Mauro, Djavan e Marta, cara. Só E isso. Márcio Canuto. Ah, Não né? Tem fale. Márcio Canuto. Márcio Canuto um pouco abaixo desses três, mas tudo bem. Não, pelo amor de Deus. Mas o Djavan era meu amigo lá dos bailes da vida, que ele tinha lá um grupo, o LSD, né? Que ele era... Grupo pesado. pesado, grupo pesado. E É o grupo da balinha. E ele Bala ou bala? ele deixa tocava, quieto. ele tocava e cantava, né? E ele já cantava nos bailes lá e coisa e tal. E eu, garoto, ia também, né? Nos bailes, coisa e tal. Aí ele, o nosso CSA, que ele inclusive era um belo de um jogador. É mesmo? Ele jogou, acho que no juvenil do CSA, coisa e tal, alguma coisa assim. E ele era um bom jogador, mas era cantor e estava lá. E a gente se encontrava. Ele, nosso CSA, você quer alguma música? E eu, alguma música, canta aí, não sei o quê. E a gente ficou assim. Aí eu vim para o Rio, né? Em 1971, 72, 73, a Rádio Globo se mudou lá da Irineu Marinho, foi para a Rua do Russell. E uma noite eu estava fazendo um panorama esportivo, que era antigamente um programa de meia hora, era de 11 às 11h30, e eu estava lá apresentando com o Sérgio Moraes. A gente apresentando lá o panorama esportivo, coisa e tal, aí no intervalo comercial, aí o operador falou, Edson, telefone aqui para você. Aí eu fui atender, Edson, é aqui da portaria, é a Verinha, a telefonista. Pô, não, tá aqui um amigo seu lá de Maceió, tá querendo falar com você. Porra, 11h30 da noite. Aí eu falei, porra, quem é? Aí ela falou, é o Djavan. Aí eu falei, o cantor? É, o Djavan lá de Maceió, o cantor. Porra, manda subir. Aí, era o estúdio lá, era o terceiro andar. É aquele estúdio lá do terceiro andar. Manda subir. Aí ele subiu, elevador,
com o violão na mão. Aí chegou lá, pô, puta abraço e coisa e tal, bababá. Djavan, senta aí que eu vou terminar aqui e a gente conversa depois. Aí terminou o programa, 11h30. Aí ficamos conversando e ele me explicando que já estava no Rio há algum tempo, mas não conseguia viabilizar o negócio dele, mostrar música, tentar uma gravadora e Se tudo hoje mais. é difícil, imagina lá atrás, né? Porra. É mesmo? Não, se hoje você tem um Spotify. Você tem que redes você sociais, grava, Hoje você joga né? no YouTube e ainda tenta, né? Tem É. a chance de você fazer uma gravação independente. Faz e tal. um, se colar, colou e às vezes cola, né? E tem muita gente fazendo isso. Exatamente. Mas naquela época era muito difícil de você penetrar nas gravadoras, se você não conhecesse alguém, coisa e tal. Aí ele, porra, me contou, e, pô, eu vou voltar para Maceió, porque, pô, não consegui, já estou aqui há não sei quanto tempo, estou lá, eu acho que era em Caxias, que ele estava na casa de uma tia, alguma coisa assim, e estava com a mulher, e estava com a filha, a Flávia. Aí eu falei, cara, eu acabei de chegar praticamente, estou aqui há 1 ano, 2 anos, coisa e tal, e não conheço ninguém dessa área do fonográfico. Não conheço, pessoal de disco e coisa e tal. Aí, porra, aí daqui a pouco caiu o raio. Por quê? Porque entrou no estúdio o Adelson Alves, que era um cara que tinha um programa de madrugada na Rádio Globo, de música brasileira, onde ele fazia música ao vivo e coisa e tal. E ele era produtor da Clara Nunes, produtor da Beth Carvalho e do João Nogueira, que eram os grandes nomes do samba. Simplesmente, né? É. Quase a tríade. Aí, né? na hora que o Adelson entrou no estúdio com uma pilha de discos que ele ia tocar de madrugada no programa dele, que era de 00:30 até as 4 da manhã, aí eu falei, caramba, o Adelson é o produtor dos caras e trabalha na Odeon. Aí eu falei, porra, Djavan, peraí. Aí fui lá no Adelson, cara, eu tô aqui com um amigo meu de Maceió, ele tá com violão ali, toca pra caramba, canta pra caramba e tá querendo mostrar umas músicas pra você. Aí ele falou, Edson, eu tô no pique do programa, agora eu não vou poder, mas se vocês quiserem voltar aqui às 4 horas da manhã, Caramba. eu ouço com o maior prazer. Aí eu, Djavan, 4 horas da manhã, podemos voltar? Podemos voltar. Porra, então tá ótimo. Aí, meu amigo... O Adelson começou a fazer o programa dele, saímos, coisa e tal, deixamos o violão dele guardadinho lá no estúdio. Aí fomos jantar no La Mole, no velho e bom La Mole, ali do final do Leblon, na Dias Ferreira. Né? Pegamos um ônibus ali do outro lado da praça, 434, aquele Antero de Quental, não sei o quê. Aí pegamos lá... Quase uma escalação de futebol, Eu né? ia falar Tática, isso, né? quase uma tática. Aí descemos lá, fomos lá no La Mole, jantamos, aí voltamos, aí 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e ficamos lá vendo o resto do programa. Aí quando terminou, o Adelson, cara, de um profissionalismo no coração tão grande, que ele cumpriu, terminou. Aí ele falou, Edson, traz o teu amigo aqui. Aí, porra, Djavan, vamos lá. Agora é com aí, você. Porra, aí, cara... Quem Djavan, sabe faz ao vivo. Faustão. Djavan foi pro outro lado lá para gravar. Aí o Adelson sabia mexer lá, ligou aquela a máquina toda lá, As o carrapetas. estúdio, as carrapetas do estúdio, ligou. Aí começou, canta. Aí ele, aquela voz dele, porra, tratada, porra, equalizada, né? Aí igual, aí o Djavan fazia, o Adelson, é sua? É minha. Canta outra. Porra, ele cantou umas 10 assim, é minha, é sua, é minha, é sua, é minha. E eu do lado de cá, para ouvir. Quase gravou um álbum ali, né? Quase podia ter saído um disco. Um LP. Não sabe o que é LP, né? Sei. Tá na Tá moda, voltando, tá tá na voltando, moda tá agora. Não, Long é play. LP, eu acho que é conceitual, né? Tá na moda ser vintage agora. É verdade. É conceito. A gente não é tão Pô, cringe assim não, viu, ainda Edson? bem, Aí, rapaz, o Adelson chegou e falou, pô, vem pra cá. Cara, porra, adorei, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Djavan contou a historinha dele, coisa e tal. Aí ele falou, vem cá, cara, tem uma oportunidade aí que o João Araújo, pai do Cazuza, que era o diretor, era o presidente da Som Livre, entendeu? Que era a empresa fonográfica do Grupo Globo, ele me pediu
para indicar vozes novas para trilha de novela que ele está fazendo aqui. Ele vai fazer uma novela chamada Gabriela. Não, e na boa, não dá pra pensar no Djavan e não pensar em alguma novela. Não dá pra pensar numa cena de praia, assim, sem no fundo tá tocando uma musiquinha do Djavan. Ela é Gabriela. Aí, cara, aí você tem tempo, porra, era o que ele mais tinha na vida. Claro. Você pode vir aqui hoje, 4 da tarde, e a gente lá no João Araújo... Essa brincadeira eram 5 e pouca da manhã já. Porra, já raiando o dia, coisa e tal. E eu lá torcendo, coisa e tal. Aí fechou, 4 horas. Falei, Djavan, então a bola agora tá com você. A porta tá aberta, vai à luta, faz lá... Como diz o jogador, vou dar o meu melhor, dê o seu melhor, por favor. Que vale aos 3 pontos. Aí ele foi lá, cara, disse que o João Araújo já ficou encantado com ele. Porra, vou botar você na trilha da Gabriela. Aí ele já entrou na Gabriela. Entendeu? Opa, bom entrar na Gabriela. Já entrou na... Ai, Você não fez essa piada, a gente não... Não, foi só uma piada. Só. Edita, por favor. Aí, cara, ele entrou já na trilha da novela Gabriela. E foi, né? Aí começou aí. e coisa e tal, entendeu? E um negócio muito legal é que o Djavan, ele sempre que essa história alguém pergunta, como é que você começou? A mesma coisa que você me perguntou aqui, como é que você abriu a porta, não sei o quê? Alguém sempre pergunta a ele, como é que você... Aí ele conta a história toda. Procurei o meu amigo Edson Mauro, aí, que me apresentou ao Adelson, que me apresentou ao João Araújo, que me botou na Gabriela, que não sei o quê, piriri, aí faz a cronologia toda. e nessas horas, Entendeu? a cabeça do pessoal também deve dar aquela, né, aquela Viajada. travada. Ué, mas o Edson que narra... com o Djavan que faz música, como assim? Da onde? Aí, lá de Alagoas. Não, mas e assim, tal. a gente começou a bater o papo aqui, eu falei de gratidão, né? Tem um cara aqui na mesa também que tem que ser grato a você, né? Por causa dessa história toda, né? Conta aí, João, conta. sim, tem que contar, agora tem que contar no ar. Tá bom, vamos contar no ar, não tem Pô, ele problema. ficou vermelho. Não, isso é tranquilo. Agora que ele quer ir no banheiro. Eu tenho que trazer minha mãe pra contar a história, que é minha mãe que é fã. Porque assim... Tia Rô é top. Mandar um beijo pra ela, inclusive. Mãe, beijo. Assiste a gente, né? Isso. Se tem uma pessoa vendo, é minha mãe. E dá um like. Ela dá like, ela é. se inscreve, ela compartilha pra todo mundo. É nosso departamento de marketing e divulgação, minha Tá mãe. vendo? Mas meus pais namoravam, uma época eles terminaram. Aí eles se reencontraram por algum motivo, achei minha mãe. Ela já contou a história, mas eu confesso, eu não prestei atenção, mas não me tive os maiores detalhes. Mas ela encontrou meu avô por par de pai e perguntou como é que tava meu pai e tal. Aí meu avô falou que meu pai tava solteiro, ela tava solteira também. Aí ele ligou pra minha mãe e a minha mãe foi ter ido no show do Djavan. Meu pai falou, não tem problema então não, eu te levo. Aí ele levou, e eles namoraram, casaram e estão aí até hoje. Tá vendo? E assim nasceu o Djavan Fizeram Júnior. 25 anos de casado há 20 dias atrás, dia 8 de março. Grande abraço, seu Pô, Romeu. que legal. Seu escofanão. Pô, que legal. Vou contar essa pro Djavan. Conta pro Lógico, Djavan, porque o Djavan é top. Pô, que bom, hein? Maravilha. Assim nasceu o João, né? Nasceu Maria, assim nasceu o João. JP. Do Pet isso aí. brotou João, né? Do Pet brotou... Exatamente. Mas, gente, olha, legal. com essa mensagem de amor, Isso. a gente encerra o nosso podcast, mas antes, pedir pro Edson divulgar as redes sociais dele. Não vou perguntar onde é que o pessoal te encontra, porque a pessoa que chegou aqui, clicou no podcast, não sabe que você trabalha na Rádio Globo e CBN, tá errado. Aí você volta tudo, presta atenção desde o início de novo, porque não é possível. Não é possível. Mas, Edson, obrigado. Eu, em nome aqui do Fora do Jogo Podcast, agradeço demais a sua presença. Eu acho assim, não sei Mari e Emerson, mas eu vou falar. Não, a Mari, pô, não gostou. A gente não podia Não, ter eu fiquei muito começado. decepcionada. A gente não começou com o pé direito, não. Se a gente tivesse 2 pernas e 2 pés direitos, a gente começou dessa maneira. Foi ótimo o programa hoje. Eu me diverti horrores e eu espero que a galera aí de casa tenha se divertido também. Mas obrigado pela sua Pô, presença. obrigado eu, E eu cara. já vou fazer o convite aqui pra daqui a pouco, quando o podcast estiver bombado e tudo mais. Como a gente é grato, né, Emerson? A gente vai Claro. trazer o Edson de novo pra contar novas histórias, Exatamente. novos bordões. E obrigado mesmo de Com coração, um Edson. ano de canal, Com um ano, a é. gente vai estar comemorando o nosso sucesso. Isso. E Um aí ano. a gente tem que chamar a pessoa que, né, Que abriu as portas. alavancou o nosso sucesso. É o nosso episódio. Não é? Daqui a um ano, dia 28 de março de 2023, você já está convidado. É. Esteja Oh, presente aqui, por maravilha. favor, Que para comemorar antecedência um e ano. produção boa, viu? Tá vendo? Pô, na agenda. Agenda do JP. Não é dia 28, dia 29, né? Que é toda segunda, então tem que ser dia 29, que
daqui a um verdade. dia pra frente. Então, dia 29 de março, já bota na agenda. Vai lá no calendário. Espero estar aqui. Com certeza vai estar. O Brasil ex-campeão do mundo com narração da Edson Moura. Amém. Que loucura. Amém. Menino Gol do Ney. Felipe Coutinho. Gol do Felipe Coutinho. Felipe É, Coutinho, Felipe Coutinho. verdade. Pô, que legal, cara. Fiquei muito, muito feliz, entendeu? Esse tipo de convivência, de relação, né, com pessoas jovens como vocês. Com vocês dois só, né? É, e com o Emerson também, que já é um senhor de meia idade. O Emerson é jovem há mais tempo. É verdade. É. Mas é muito legal. Isso eu me sinto muito gratificado a cada vez que eu tenho chance de, por exemplo, quando a galera lá da PUC, você é da PUC, Sou né? da PUC. Galera da PUC de vez em quando me chamava, né? Quando estava presencial e coisa e tal. Porra, eu me divirto, mas assim, de dar grandes gargalhadas, né? Não só para contar a história, né? Que as pessoas realmente gostam, da sua história pessoal, profissional e tudo mais, mas até para falar de técnicas, né? De técnicas de jornalismo, de radialismo, entendeu? Dessa coisa toda. E isso me dá um prazer muito grande, que é o que, acima de tudo, passar conhecimento. Passar conhecimento. Porque eu acho que essa é a missão da gente, é você receber as coisas e depois distribuir o jogo, entendeu? Compartilhar. Nada como, plim, compartilhar. Só um detalhe, antes de acabar, a gente já está até agendando também de uma profissional hoje que foi aluna de Edson aluna Mauro. do Edson também? Renata Silveira, a primeira narradora esportiva. Renata, foi minha aluna. Foi. Foi minha Aluna do aluna. Edson e aluna da Vanessa Rich, né? Isso. Foi aluna da Vanessa também? Também. Foi. E fez o primeiro jogo dela na Rádio Globo, narrando comigo como repórter. Então a gente vai trazer ela aqui também para bater um papo. Pô, que legal. Renata deve ter belíssimas histórias. Ela foi minha aluna na escola de rádio. Isso. De Que rádio e legal. TV. É. Aí você fala pra ela que a gente é um pouco chato mesmo, mas tá tudo certo. A gente é O importante pentelho, é o só tem programa. água, mas a gente jura que a gente é legal. Mas tá bom. Boa. Pô, que legal, adorei. Gente, Mari, Emerson, um recado final? Algum tchau especial? Só se inscreva no canal, que é importante Isso, sua inscrição, você deixar é o bom das like. propagandas. Eu no Exatamente. Twitter. Faz um Entra no também nas redes duvido, sociais. Eu duvido você fazer um no Twitter na frente não da faz Edson isso Mauro. não, Duvido. cara. Por quê? Eu duvido. Como é Não, que é o no Twitter? É, porque é o seguinte, eu peço pra galera se inscrever aqui nas redes sociais da gente. A gente tem Instagram, Facebook não tem não, né? Não, é TikTok, Facebook né? é Então é Instagram, TikTok e lá no Twitter, que a galera gosta. Do Twitter. Tem Jogada que- Twitter. É, jogada Twitter. Twitter. É um bordão do Edson. Eu não acredito que você fez isso. Fiz. Eu não acredito que você tem essa coragem. Você acha mesmo que Emerson Rocha É, ia sem desperdiçar vergonha. a oportunidade? De maneira nenhuma. Mas, galera, então é isso. Vou reforçar o pedido. Vai dar um recado final? Não vai dar nem tchau? Não, Beijo, meu abraço? recado final Agradece. obviamente um agradecimento ao Edson. Você falou aí que gosta de dar aula, já me animou, porque minha aula de jornalismo esportivo ela é quarta-feira, tá? Então, se você quiser, tá tudo certo por mim. Eu falo com o meu professor, já te arranja aí um bico na PUC-Rio, que tal? Pô, vamos lá. Não, mas de verdade, o papo foi realmente muito legal. Pra mim, principalmente, que tô há menos tempo na área do que os dois, foi extremamente engrandecedor. Espero que tenha sido também, pra quem tá ouvindo a gente em casa, tenha podido pegar aí umas diquinhas, né? De uma grande voz, uma grande personalidade. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou de te receber aqui. Adorei. A gente fica muito feliz e espero que daqui a um ano, realmente, a gente esteja de novo com você pro nosso episódio 1000, será? Vai E ser 1000? viremos comemorar os 17 anos. Exatamente, com bolinho e tudo. 18 é a maioridade, aí pode 18. comemorar. Bota lá no bolinho. Galera, então é isso. Por favor, inscrevam-se no canal. Quando você vai se inscrever, vai ter um sininho do lado. Então ativa o sininho da notificação. Segue as nossas redes sociais. O Fora do Jogo Cast é no Twitter, no Instagram, no TikTok. Todo é o mesmo @, então você pode seguir a gente. Agradecer mais uma vez o AGR Studio Podcast. Agradecer ao Beto, ao Cauê, ao Marcos e a nossa equipe aqui do canal também. Ao Emerson, a Mari, a Bruna, ao Vitor que chegou aqui hoje, ao Robertinho que colaborou também. Obrigado, Robertinho. Então, galera, tamo junto. Muito obrigado. E espere semana que vem o episódio 2 ao vivo aqui no AGR Podcast, aqui no Fora do Jogo. Foi um prazer receber o Edson Mauro, mas foi um prazer ainda maior receber você que acompanhou a gente nessa jornada, nesse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Manda pra todo mundo. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.
que vale a pena, para as pessoas entenderem.